Olá! Seja bem-vindo ao canal do Trabalhador Brasileiro na Alemanha. Meu nome é Clarissa e aqui no YouTube eu falo principalmente sobre o mercado de trabalho e carreira na Alemanha. No vídeo de hoje vamos falar sobre demissão, mais especificamente sobre casos em que a empresa tem o direito de demitir um funcionário aqui na Alemanha. Eu já tenho um outro vídeo lá no Instagram onde eu falo sobre o procedimento para o funcionário poder pedir demissão do seu trabalho. Então hoje o foco vai ser um pouco mais do lado da empresa para que você possa entender um pouco melhor como que funciona esse processo e quais são as suas obrigações, o que você precisa fazer caso se encontre nesta situação. Afinal de contas, estamos todos sujeitos, não é mesmo? Mas antes de falar sobre o processo de demissão em si, é importante entender a diferença entre os tipos de contrato de trabalho que existem aqui na Alemanha, porque isso tem uma influência significativa. Então, primeiramente, nós temos o contrato por tempo determinado, que, como o nome já sugere, é um contrato que tem data de início e data de término, ou seja, ele vai expirar em algum momento. Essa duração costuma ser de 1 ano ou de 2 anos, e aí depois desse prazo, a empresa precisa decidir se vai fazer a renovação daquele contrato ou se vai encerrar o vínculo empregatício com o funcionário. Como o contrato por tempo determinado tem essa data de validade, digamos assim, é muito difícil aqui na Alemanha que um profissional que trabalha com esse tipo de contrato passe por um processo demissional. Simplesmente porque a empresa prefere, em muitos casos, esperar a data do contrato expirar e simplesmente não renovar aquele contrato, o que não necessariamente caracteriza uma demissão, no caso, simplesmente uma não renovação de um contrato de trabalho. É claro que se acontecer alguma situação muito grave, durante o período em que o funcionário está trabalhando para a empresa, mesmo com um contrato de tempo determinado, então digamos que aconteceu algum tipo de infração muito grave, a empresa pode se sentir na situação de encerrar aquele vínculo imediatamente e iniciar um processo demissional. Mas quando a insatisfação é por uma questão de performance, o mais comum é que a empresa realmente espere a data do contrato vencer e simplesmente não renove. Agora, quando o contrato de trabalho é por tempo indeterminado, existem alguns protocolos que precisam ser seguidos para que a empresa possa demitir um funcionário. É muito comum a gente ouvir dizer que aqui na Alemanha é impossível demitir uma pessoa que tem um contrato de trabalho por tempo indeterminado. Eu já vou dizer aqui que isso não é verdade, mas é um fato sim que a lei trabalhista na Alemanha ela é extremamente protecionista do trabalhador. Então, por conta disso, é um pouco mais difícil, um pouco mais burocrático para que uma empresa possa demitir um funcionário que tem um contrato de trabalho por tempo indeterminado, mas não é impossível. Bom, então para que uma empresa possa demitir um funcionário de maneira justa, o motivo da demissão precisa se enquadrar em algumas causas. Existem 4 em especial que eu vou explicar aqui na sequência. Então, o primeiro motivo que pode levar um funcionário a ser demitido se chama em alemão de personenbedingt. Esse termo em alemão se refere a uma condição em que o profissional ele não está mais apto a realizar a função para o qual ele foi contratado pela empresa para fazer. Então, na prática, o que isso significa? Vamos dar um exemplo, Digamos que o seu trabalho é como motorista de entrega de compras de supermercado, Então, tem uma rede lá de supermercado, as pessoas fazem as suas compras pela internet e aí existe um serviço que vai fazer a entrega dessas compras que foram realizadas pelo site e é o seu trabalho dirigir a van desse supermercado que vai fazer as entregas em uma determinada região. Se você se envolve em alguma situação que cause a sua perda da carteira de motorista, Então, digamos que você levou aí muitas multas, aconteceu alguma coisa e a sua carteira de motorista ela foi retida, isso significa que você não tem mais como desempenhar a função para a qual você foi contratado, porque sem a carteira de motorista, você não pode mais dirigir a van do supermercado e logo não pode realizar a entrega, que é o seu trabalho. Então, nesse tipo de situação, a empresa, no caso o supermercado, pode demitir o trabalhador, alegando que esse funcionário simplesmente não tem como desempenhar aquela função mais. Outro motivo que pode justificar a demissão de um funcionário se chama em alemão de verhaltenbedingt. Isso se refere geralmente a uma questão de conduta, ou seja, quando você, funcionário, faz alguma coisa errada. Antes de demitir um funcionário por questões de conduta, a empresa precisa emitir pelo menos uma advertência
advertência por escrito, explicando que você fez uma coisa errada, o que foi que você fez de errado e o que a empresa espera que você faça para corrigir esse erro. Mas o usual ainda é que a empresa emita mais do que uma advertência, né? Para que em caso de disputa a empresa tenha como comprovar que aquilo realmente era um problema, que o funcionário ele foi avisado múltiplas vezes e que teve mais do que uma oportunidade de melhorar e evitar caso realmente chegue a uma demissão. Então, digamos que você trabalha em uma empresa que tem horário fixo de trabalho, né? Você precisa começar a trabalhar num horário específico de manhã e encerrar o seu expediente em um horário específico no final do dia. Se você é uma pessoa que chega atrasado todos os dias, a empresa pode emitir uma advertência informando que você está chegando atrasado todos os dias e que isso não está de acordo com as suas condições de trabalho. Então, se você receber uma advertência, entenda que a empresa está sinalizando uma má conduta através dessa advertência e que você deve corrigir essa conduta para evitar uma possível demissão no futuro. O terceiro motivo que uma empresa pode utilizar para justificar a demissão de funcionários se chama em alemão de Betriebsbedingt, que se refere a questões operacionais. Um exemplo que a gente pode citar aqui é quando uma empresa tem uma grande perda de demanda do seu produto. Então, digamos que por algum motivo a empresa geralmente vendia 100 unidades do seu produto em um mês e aconteceu alguma mudança aí no mercado, a empresa passou a vender metade desse valor, começou a vender 50 unidades do seu produto. Isso ocasionou uma queda muito grande no faturamento e aí a empresa não só precisa cortar gastos, né, mas também não necessariamente precisa da mesma quantidade de funcionários, da mesma quantidade de trabalhadores para manter as operações daquela fábrica, daquela planta, enfim. Isso aconteceu bastante nos anos de 2020 e 2021 por conta da pandemia, por exemplo. E o último motivo que pode justificar a demissão de um funcionário é chamada em alemão de außerordentliche Kündigung. Isso pode ser traduzido como razões extraordinárias, ou seja, quando o funcionário fez uma coisa tão ruim, mas tão ruim que a empresa sente que precisa encerrar aquele vínculo imediatamente. Aqui entram casos extremamente graves, né, como fraude, vazamento de informações confidenciais, conduta extremamente imprópria no ambiente de trabalho, né, por exemplo, assédio, esse tipo de coisa. Então, digamos que a empresa tem um motivo, tem uma causa justificável para demitir um funcionário. Como que funciona, então, o processo demissional? A primeira coisa que precisa ser feita é uma comunicação por escrito, ou seja, a empresa precisa notificar o empregador da sua demissão por escrito. E a partir dessa notificação começa a valer então o aviso prévio, ou seja, aquele período ali em que o funcionário tem para trabalhar, para colocar as suas coisas em ordem, para passar aí as suas atividades para outras pessoas e iniciar o seu desligamento da empresa. Quando o funcionário ainda está em período de experiência, o aviso prévio costuma ser reduzido, né? Em torno de 2 semanas é o mais praticado no mercado de trabalho aqui na Alemanha. Passado o período de experiência, o aviso prévio costuma ser um pouco mais longo. Pode ser de 1 mês, pode ser de 3 meses, pode ser de 6 meses, pode ser até mais. O período de aviso prévio que você precisa cumprir sempre vai estar descrito no seu contrato de trabalho, então é muito importante que você consulte esse documento para saber quais são as condições aplicáveis caso você passe por um processo de demissão. Porém, abrindo um adendo a respeito do aviso prévio. Se você por algum motivo não quiser cumprir todo o seu aviso prévio, né, de repente você tem um aviso prévio muito longo e você não quer honrar com esse compromisso, existe uma maneira de bypassar essa situação. Para isso, você vai precisar entrar em um acordo com a empresa através do que se chama em alemão de Aufhebungsvertrag. Traduzindo isso para o português, seria algo mais ou menos como um contrato de cancelamento. Tome muito cuidado caso você decida fazer esse procedimento, porque um Aufhebungsvertrag ele serve para cancelar qualquer condição do seu contrato. Ele pode inclusive cancelar o seu contrato inteiro. Então procure o aconselhamento de um advogado trabalhista, né? Procure uma pessoa que realmente tenha um entendimento, que possa fazer uma revisão ali do seu termo de Aufhebungsvertrag para você ter certeza que você realmente só está anulando as condições do seu contrato que são benéficas para você, né? Que você não está abrindo mão de nenhum direito por uma questão de mau entendimento das condições, tudo bem? Mas bem, digamos que então você realmente foi demitido por conta de algum desses motivos
que eu mencionei anteriormente. O que é que você precisa fazer nesse caso? O primeiro passo aqui é juntar todos os documentos, todos os papéis relacionados à sua demissão, ou seja, as advertências caso você tenha recebido, o seu contrato de trabalho, a notificação de demissão por parte da empresa. Junte todos esses documentos e tenha isso organizado aqui numa pastinha, entendeu? Na sequência, você precisa buscar a agência do trabalho aqui na Alemanha, que em alemão se chama Agentur für Arbeit. Lá você será orientado a respeito dos próximos passos, ou seja, que medidas que você precisa tomar na sequência. Porque esse é o órgão do governo que vai verificar, que vai validar a sua demissão, ou seja, que vai avaliar se aquela demissão ela realmente foi feita da maneira correta e também vai verificar se você se qualifica para o seguro-desemprego aqui da Alemanha. Eu não vou entrar no tópico do seguro-desemprego no vídeo de hoje, porque este assunto é bastante complexo. Se você quiser que eu faça outro vídeo a respeito, comente aqui embaixo, quero saber mais sobre seguro-desemprego. Além disso, o Agentur für Arbeit também vai fazer provavelmente o seu encaminhamento para outro órgão que se chama Jobcenter, que é o centro do trabalho. Isso é um pouco confuso aqui na Alemanha porque os dois nomes são bastante parecidos, né? Um é a agência do trabalho e o outro é o centro do trabalho. Isso dá uma impressão de que na verdade os dois órgãos eles fazem a mesma coisa, mas não é esse o caso. O Agentur für Arbeit é um órgão de nível federal que trabalha em parceria com o Jobcenter, que é um órgão municipal, um órgão local. Então, como eu mencionei, a função do Agentur für Arbeit é verificar ali as condições da sua demissão, é verificar a questão do seguro-desemprego, enquanto que a função do Jobcenter é auxiliar com a sua recolocação no mercado de trabalho o mais rápido possível. Por isso que esse é um órgão local, né? Porque vai te ajudar a encontrar oportunidades de emprego no lugar onde você reside, na cidade onde você reside. Então entre em contato com esses dois órgãos para fazer a sua parte direitinho e assegurar todos os seus direitos, certo? Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de repetir que sempre que você tiver qualquer dúvida a respeito das suas condições de trabalho, recorra ao seu contrato de trabalho, porque todas as informações estão descritas nas cláusulas do seu contrato de trabalho. Esse documento é a fonte suprema de informações em relação ao seu vínculo empregatício com uma empresa. Além disso, se você tiver qualquer dúvida a respeito do processo demissional, se você tem a impressão que alguma coisa não está sendo feita nos conformes, se a empresa está pedindo para você assinar documentos que você não entende direito do que se trata, consulte um advogado trabalhista para ter certeza que todos os seus direitos estão assegurados. O meu objetivo com o vídeo de hoje era esclarecer as principais dúvidas a respeito do processo de demissão aqui na Alemanha, para que você saiba exatamente o que precisa ser feito caso passe por essa situação. Se esse vídeo foi útil, já deixa um like e se inscreve aqui no canal, porque isso me motiva a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade aqui pra você. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.